Você tem o direito de conhecer o perfume das 1001 noites. Restaurante Árabe, o Egípcio, Avenida Brasil, próximo a Telesque, Balneário Camboriú. Venho, de segunda a sexta, 4h15, Thundercats e Comandos em Ação. Sessão Aventura. Aonde é essa? Junho Fest. Oferecimento Pecom, construtora incorporadora limitada, padrão de qualidade. Irmãos Pinto, quantidade e qualidade em madeiras e materiais de construção. De Domênico Imóveis Limitada, o ponto dos bons negócios de Balneário Camboriú. Banco Bamerindos, o banco de nossa terra. E Bueno Imóveis, seriedade e segurança na administração de seu imóvel. Estamos aqui com o representante do Rotary Clube Internacional, senhor Dorival Bueno, que vai nos falar um pouco sobre como surgiu a ideia da realização da primeira Julifest. Dorival, como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia do primeiro Julifest foi no mês de outubro do ano passado, quando eu levei ao conhecimento do meu companheiro de Clube do Bolinha, senhor Zeno Salti, para que ele, pertencendo ao Lions Clube Centro, pedisse ao clube dele para que nós conseguíssemos unir os dois Lions e o Rotary, para que nós formássemos assim uma comissão de cada clube para fazer a primeira Julifest. E como o companheiro Zeno conseguiu isso aos dois clubes, eu levei ao meu clube Rotary, também constou em ata, e assim partimos para essa ideia. Levamos ao conhecimento do Dr. Osmar Souza Nunes, que é da Santur, e ele achou a ideia muito boa e nos cedeu o pavilhão da Santur com todos os seus funcionários e fez um valor simbólico no aluguel e nos acompanhou ao Bamerindos e também outras entidades bancárias, mas o Bamerindos acreditou na nossa ideia e deu o sinal verde com um valor de 500 mil cruzados, e assim nossos clubes de serviço acreditaram também na ideia e partimos para essa luta, que foi difícil, mas conseguimos. Depois daquele bate-papo onde foi lançada a ideia de organizar um evento que reunisse várias nações e promovesse o turismo na baixa temporada, nasceu a primeira Julifest. O problema era encontrar um local que abrigasse os 50 mil turistas que participariam da festa. A sorte caiu sobre a Santur, em Balneário Camboriú. E finalmente o sonho do Lions e do Rotary Clube levou-nos à volta ao mundo em apenas 10 dias. Com vocês, a primeira Julifest.
Mas para alimentar toda essa gente foi necessária a contratação de 4 restaurantes. Hoje, cerca de 100 pessoas trabalham na organização das cozinhas internacionais. E uma das cozinhas mais concorridas é a cozinha da Alemanha. E aqui nós temos a Dona Irene, que vai nos falar um pouco a respeito dos 2 pratos típicos oferecidos pela cozinha. A nossa cozinha é composta de um marreco assado, acompanhado com repolho roxo e maçã. Então eu vou montar o prato para vocês verem como é que funciona, tá? Esse é o repolho roxo. A maçã, ela é cozida numa calda com vinho tinto. E o marreco é assado ao forno com temperos especiais. É acompanhado também com batata sauté. E aí está pronto o nosso marreco assado, que o nosso povo regional aqui gosta muito. Depois desse prato, tem o Schlagplatz, famoso já na nossa colônia alemã, por ser chamado prato da matança, que a colonização alemã, quando mata os porcos, matava antigamente, hoje já não é mais assim, eles serviam o joelho de porco com mostarda aqui, com uma folha de alface, tá? E o lombo de porco defumado, que é o denominado Kassler em alemão, a morcilha branca, a salsicha bock vermelha e a morcilha de sangue, a morcilha vermelha, servido também com chucrute e batata sauté. Mas viver num estado onde imperam as tradições europeias é viver o folclore da região. E para isso, o Grupo Pomerode foi a maior atração da noite alemã da primeira Julifest. Na cozinha italiana nós encontramos 5 pratos distintos. Alessandro, quais são os pratos oferecidos pela cozinha italiana? Bom, os pratos oferecidos pela cozinha italiana são cannelloni, macarrão, gnocchi, ravioli e lasanha. Estes pratos são feitos típico italiano, né? E são feitos toda a fabricação em casa. Nós mesmos que fizemos. E temos o ravioli, o cannelloni, que está recheado de carne com um molho de tomate. Temos o macarrão, que é o tradicional, tá? Com molho de carne picada, não é carne moída, é carne de primeira. O nhoque feito de batata, tá? Com molho de tomate. Ravioli recheado de carne com molho de tomate. E a lasanha de carne feita, tudo feito em casa. Os turistas que aqui estiveram jamais se esquecerão do segundo dia de festa com a apresentação do folclore italiano pelo grupo Dante Alighieri. Foram cerca de 40 dançarinos que representaram algumas das mais conhecidas canções da Itália. Mas hoje é a noite do folclore polonês e para isso o Sr. Palhares vai nos falar um pouco sobre os 2 pratos típicos oferecidos pela Polônia. Nós estamos servindo a uska e a kapuska, que são pratos bastante diferentes da cozinha polonesa. O uska é um prato feito com massa, tipo massa de pastel, na realidade, recheado com champignons e requeijão, puxado na manteiga, faz-se o recheio e seria cozido na água. Mas como aqui não há condições de fazer cozido na água, também aconselho a ser frito na manteiga. É assim que nós estamos servindo, o uska.
O capusca é costeletas de porco defumada, cozida na água, que se retira aquele sal mais forte, e depois se faz camadas de chucrute, costeleta de porco, essa que já foi cozida na água, maçã, muito semente de cominho, pimenta do reino e alho. Faz camadas, se põe a ensopar, a fazer o ferventado. E se serve depois a porção, como aqui está, o chucrute juntamente com a costeleta de porco. Participando da festa há muitos dias? Não, o segundo dia que eu venho aqui. Segunda vez que eu venho. Tá gostando? Tá, beleza pura. Gostei mesmo. E o shopping, como é que tá? Opa, tá beleza. Devagar e sempre, né, meu? ¿De dónde vienes? Aus wo kommst du jetzt? Ich komme aus Deutschland, aus Berlin, praktisch der Kapital von Deutschland. Ich bin als Tourist gerade hier zu Besuch. Dice que viene de Alemania, de Berlín, la ciudad de Berlín, y que en este momento está participando en la fiesta esta de julio. Klar, als erstes, was ich gegessen habe, war eine Schlachteplatte. Das typische deutsche Essen. Das Bier schmeckt auch fantastisch. Klar, es ist beinahe wie in Deutschland. Die Leute sind nett, freundlich, feiern eben richtig. Ja? Und das ist wie Deutschland. Le fala que sí, que realmente se siente como si estuviese en Alemania, porque lo primero que comió acá fue un plato alemán, Schlachtplatte, ¿no? Típica comida alemana, la típica cerveza, que le fala que es muy buena la cerveza aquí, y la gente además, todas las personas aquí, son tan boas, tan simpáticas, tan fiesteras, ¿no? Que se siente bastante bien aquí. Reparem a decoração dos pratos da cozinha espanhola. Senhor Palhares, como é que funciona a cozinha espanhola ou quais são os pratos oferecidos na noite de hoje? A cozinha espanhola, como todo mundo sabe, é uma cozinha muito farta, muito rica, principalmente em temperos, cebola, pimentão, cheiro verde, azeitonas. É uma cozinha que aqui nós estamos apresentando dois pratos, por tradição deles e nossa também, que o brasileiro gosta muito, o frango espanhola e o filé de peixe espanhola. O frango espanhola é um frango assado, temperado, coberto com um molho de cebola, tomate, pimentão, azeitona, cheiro verde, pimenta do reino e muito azeite de oliva. O peixe é o mesmo molho, porém é filé de peixe frito ao natural, ou seja, só passado na farinha de trigo, temperado e passado na farinha de trigo. Acompanhamento nada melhor do que arroz. Na cidade de Sevilha, na Espanha, nasceu o grupo folclórico Santana e La Morita. Os 9 integrantes do grupo transformaram a noite espanhola num verdadeiro espetáculo. Neste momento, a apresentação da dança fandangos e as famosas castanholas.
Camboriú atingiu o objetivo. Essa Julie Fest chegou para ficar. Olha, realmente está nos surpreendendo, muito bem organizado. Playas e rotas estão de parabéns. Uma festa desse nível, o Balneário já merecia. Por que a preferência pela cozinha alemã? Porque experimentar só. O que você está achando do prato? Muito bom. Como é que se chama? Estrela Trap. Uma espécie de polenta com carne moída e muito queijo fazem parte da comida paraguaia. Angel, quais são os ingredientes que são usados para essa cozinha? Bem, a comida paraguaia baseia-se muito no milho. Aqui temos uma sopa paraguaia que não parece muito bem ser uma sopa. É um bolo salgado, recheado com carnes e queijo e milho, com farinha de maíz, uma farinha especial que se encontra muito fácil no Paraguai. Acompanhando o bolo paraguaio, temos o frango à paraguaia, que é um frango temperado com limão e orégano, assado na grelha, um longo tempo de preparo, fica uma delícia. Aqui temos a salada de repolho roxo, um prato muito típico do Paraguai, cenoura e beterraba, acompanhando juntamente o pão, que os paraguaios também gostam muito. Na quinta noite da primeira Julie Fest, o folclore paraguaio foi representado pelo grupo folclórico Silvani, da cidade de Luque, no Paraguai. O elenco é composto por 25 pessoas, entre elas cantores e dançarinos. Na voz e na simpatia, uma pequena semelhança com o folclore espanhol. Está muito bonita, muito bem organizada. Deveria se repetir mais seguidas festas como essa. Tá boa, muito bom. Gostei Para quem ainda não conhece, a parrijada é um famoso prato típico argentino. Angel, estou vendo algumas coisas estranhas aqui. Quais são os ingredientes que são usados neste prato? São o chinchulín, que em português seria a tripa, morcilla, que é o chouriço, a linguiça e é o contrafilé de boi. As tripas também são de gados. E acompanha o prato a salada tradicional argentina, que é tomate, cebola, maionese e sem deixar de faltar o pão, que é um prato muito típico pelos gaúchos, usado no interior da Argentina e nas grandes cidades. Qual seria a bebida que acompanharia toda essa comida? Bem, para acompanhar uma parrijada seria ideal um vinho, mas como não temos vinho, os chopps. Completando a noite argentina, a apresentação do grupo folclórico Antares de Córdoba. O grupo é composto por 6 integrantes que representaram algumas das músicas mais populares de diversas regiões do país. Na música e na dança, a expressão de sentimentos tradicionalistas cultivados há 5 séculos na história da nação.
é que está a preferência pela comida brasileira? A preferência está grande, inclusive a fila aí é um dos pratos mais vendidos aqui dentro na Julius Fest. Quais são os pratos oferecidos? Na comida brasileira é só o churrasco na tábua com todas as variedades de salada, inclusive arroz, carreteiro, tudo acompanhando o mesmo churrasco. Hoje é dia de festa, é dia de alegria. A vez do Brasil proporcionar a você a festa mais especial do mundo. Carnaval é povo, povo é Brasil. Com vocês, a Escola de Samba Protegidos da Princesa. Nós encontramos algumas variedades também na cozinha árabe. Senhor Olímpio, quais são os pratos oferecidos pela cozinha árabe? Nós, no nosso restaurante, oferecemos perto de 60 pratos diferentes. A nossa especialidade é o 1001 Noites, que vem exatamente 14 especialidades, 14 tipos diferentes de comida. Entre elas, esses que estão expostos aqui, que é o quibe nair, ou seja, quibe cru. Esse aqui é a course à blama, abobrinha recheada de arroz, carne e nozes, com os condimentos de fleur. Essa é a nossa salada, tradicional salada árabe, que é o tabule, vai trigo, pepino, tomate, alface, erva hortelã e todos os condimentos árabes importados. Nós usamos todos eles no nosso restaurante. Essa é uma salada totalmente egípcia. Aliás, chama-se salada egípcia, que é feita com pimentão vermelho, fleur, pimentão verde, cebola e os temperos tradicionais árabes. Esta é uma salada chamada hummus, ou seja, grão de bico, também com os nossos condimentos. Essa é a salada de batujan, ou seja, berinjela, a maneira egípcia. Esse é o mesh malfouf, que é o famoso charutinho com arroz, carne e nozes, o recheio dele. Fora esses pratos, nós temos 5 tipos de espetinhos. Temos espetinho de filé, que é o mesh malfouf, que é o meshwei. Temos a kafta, que é carne moída no espeto. Temos espetinho de camarão com queijo provolone. Temos espetinho de farouche, de peito de frango. Temos espetinho de peixe com tarator, que é uma pasta que nós fazemos. Fazemos o babaganush, o hummus, que são os pastas tradicionais. O grupo folclórico do Líbano foi fundado há 15 anos pelo libanês Atem Issa. Hoje composto de 15 pessoas, anima a noite dos países
árabes com o tradicional folclore montanhense. O famoso bacalhau compõe a cozinha típica portuguesa. Exatamente. Para não fugir à regra, fomos escolher o bacalhau a Gomes de Sá para servir nessa festividade, na Julie Fest. E aqui está o bacalhau, um prato feito camadas de cebola semi-derretida, camadas de bacalhau, batata, bacalhau, cebola, bacalhau, até preencher a forma. Azeitonas e muito cheiro verde, muito azeite de oliva. Depois é levado ao forno e assado. Quando bem tostado, serve-se acompanhando azeite de novo. E este é o prato que, após a cozinha alemã, é o que tem mais tido solicitação. É o famoso bacalhau Gomes de Sá. O grupo folclórico Alma Lusa nasceu do idealismo de alguns portugueses muito ligados ao Brasil. Hoje, cerca de 42 figurantes apresentaram algumas das danças mais populares das regiões do Minho, Algarve e Douro.
Mas uma das curiosidades da festa foi a cozinha ucraniana, que apresentou 2 pratos distintos. Realmente, são 2 pratos bem curiosos, porque nos causou muita dificuldade para encontrar nas enciclopédias pratos da cozinha ucraniana. Mas encontramos, tivemos a felicidade de encontrar o pechene kuriak, que nada mais é que um frango assado ao molho de iogurte. Prato bem exótico, mas que a pessoa que saboreia sente que é um prato leve, não dá aquela tradicional indisposição, e está bem solicitado nessa festa. Depois nós temos aqui a Blitzinziron, que também nada mais é que uma panqueca, uma massa de panqueca normal, igual a essa que as nossas donas de casa fazem aqui no Brasil, só que é recheada com queijo fundido e ricota. E aí vem o toque exótico, o tempero é simplesmente baunilha, que dá aquele toque, dá uma sensação a quem está saboreando este prato, que você vai comer uma coisa doce e não é salgada. Então também está muito solicitado, tem saído bastante. Tá, então os 2 pratos da Ucrânia, que eu ainda não consegui decorar, mas agora vamos ver um pouco sobre o folclore ucraniano. A presença do grupo folclórico ucraniano Barvino de Curitiba, representando alguns dos principais momentos da história da Ucrânia.
portas se abriram e uma multidão invadiu o pavilhão da Santur, que em poucos minutos ficou completamente lotado. A partir daí, nos 10 dias de festa, o cenário não foi diferente. Muita dança, chopp e comidas típicas foram parte integrante do evento. No salão, não era difícil encontrar os alegres turistas que souberam desfrutar o que a Julifest oferecia. Para as crianças, portar-se como pequenos adultos era uma nova opção de diversão. Quem veio só no primeiro dia, no segundo trouxe a família. Todo o esforço foi válido para deixar a tristeza no lado de fora da porta. Foram momentos inesquecíveis onde os velhos costumes e tradições foram revividos na música e nos shows. Experimentar os diversos tipos de comida parecia um pouco arriscado, mas no final já haviam sido consumidos mais de 20.000 pratos típicos. Em meio a toda esta festa, o chopp não poderia faltar, e este foi o grande responsável pela animação. Nos estandes das bebidas, as filas permaneceram enormes durante todos os dias da festa, e para completar, uma competição de chopp em metro. No folclore, a nação brasileira firmou-se como a preferida do público em geral, e com muita facilidade, o churrasco tomou o lugar da feijoada. Após o jantar, era a vez do turista mostrar que, além de saber apreciar um bom show, também sabia dançar. O baile começou, e não parou mais durante 10 dias. Enquanto uns dançavam sem parar, outros lutavam contra o sono, mas acabavam por cochilar. Foram milhares de pessoas que passaram por aqui. Muitos não conseguiram entrar, e os que entraram não saíram antes da festa acabar. A colorida decoração transformou o pavilhão num aconchegante salão que abrigou cerca de 40.000 pessoas. Para muitos, a primeira Julifest foi uma grande surpresa. Para nós, a certeza do sucesso. O encerramento da primeira Julifest foi marcado pela apresentação de um sanduíche de 2,5 metros de comprimento, oferecido aos presentes juntamente com as bandeiras das 10 nações representadas na festa. No pronunciamento dos organizadores, a distribuição dos recursos para fins filantrópicos. A Comissão Central, formada por ex-presidentes dos clubes de serviço, Cleomir Haroldo Portes, Jurandir Knabe e Ernesto Gobato, passam aos presidentes atuais, Ari Bussi, Zeno Salti e Ivan Assef, responsáveis diretos pela realização da segunda Julifest e aplicação do valor arrecadado para os fins filantrópicos que os clubes de serviço se propuseram. Mais uma vez, Balneário Camboriú ficou famosa, não só pela beleza de suas praias, mas também pela realização de eventos como este, que a partir de agora passam a fazer parte do calendário turístico da cidade. Para o próximo ano, esperamos você e sua família para a segunda Julifest.
Oferecimento Pecom, construtora incorporadora limitada, padrão de qualidade. Irmãos Pinto, quantidade e qualidade em madeiras e materiais de construção. De Domênico Imóveis Limitada, o ponto dos bons negócios de Balneário Camboriú. Banco Bamerindos, o banco de nossa terra. E Bueno Imóveis, seriedade e segurança na administração de seu imóvel.